Me permitam uma pergunta indiscreta, talvez. Tá ligado? Estou sentindo. Indiscreta, talvez, mas necessária. Quem aqui, por alguma razão, sofre? Por qualquer razão, qualquer motivo que lhe chega ao coração e que te faz sofrer. Tem algum motivo que está trazendo sofrimento? Hoje eu me fiz essa pergunta, eu não sabia que era uma palestra. Uau! Hoje eu me perguntei se eu sofro. E aí a minha resposta foi assim: não, eu tenho momentos de preocupações, mas eu não sofro. Quem sabe você já, antes de nós, já entendeu algumas coisas que nós vamos falar. Mais uma pergunta. Quem já sofreu? E uma terceira pergunta. Quem é aqui que acha que ainda vai sofrer? Percebe que nós temos essa linha do tempo para nos situar e quem sabe, nessa jornada da existência, em todos os momentos das nossas vidas, a gente tenha algo que nos traz preocupação, que nos traz angústia, que nos traz dores, que nos traz sofrimento. E que algumas vezes a gente até se pergunta: por que sofremos? Por que eu sofro? Por que eu? Então, tantos os motivos que podem sim nos trazer dor e sofrimento. E, no primeiro momento, possamos até pensar, mas não tem sentido isso. Por que eu? Porque o mundo, né? Porque no mundo tem tanto sofrimento. Às vezes não somos nós que estamos passando por algo difícil de superar. Tem pessoas que convivem conosco, tem a humanidade de uma maneira geral que passa por certas experiências que causam angústia, que causam dor, que causam sofrimento. Agora mesmo a gente está passando aí por um período um tanto singular, embora na história já houveram outros parecidos. Mas aí, como é que vamos avançar? Como é que vamos nos portar nesse momento que, quem sabe, causa sofrimento para alguns de nós, para mim, para você, para todos nós. Então o tema que eu trouxe hoje é isso. É por que sofremos. Eu tive sempre um questionamento para mim diante de algumas situações, talvez você vá se identificar. Eu me perguntava, por que é que algumas pessoas já ao nascer abandonam essa vida por algum motivo? Por que outros, talvez com mais sorte, vivam 100 anos? Por que é que alguns, além de pobreza, além de doenças, além de não ser nada bonito fisicamente, tem tantas situações difíceis para atravessar, e outros, quem sabe, tudo isso ao contrário, estão aí vivendo no maior conforto, estão aí belos e formosos, e pode ainda fazer tudo o que planeja sem dificuldade nenhuma. Eu tinha esse questionamento e ficava me perguntando, mas eu acho que isso não é justo. Tem pessoas que são boas e sofrem tanto. Como é que eu posso me explicar isso? E aí, não tinha muita resposta. Mas eis que eu conheço uma doutrina que, tive alguma luz, tive algum entendimento que antes eu não tinha, e que me fez compreender um pouco mais disso que é a nossa jornada aqui nesse mundo, e que nós vamos então nos deparar mais cedo ou mais tarde, não que a gente espere sofrer, mas isso faz parte da nossa existência. Mas será que tem alguma explicação para isso? Será que de alguma maneira isso é justificado? Vamos ver. Será que Deus permite que seus filhos sofram por causa de quê? Né? Então, por que sofremos? Olha aí, se Deus é justo, quem aqui duvida? Quem aqui acredita nesse Deus justo e bom, mas que permite que tanta calamidade, né, chegue no mundo, chegue nas nossas vidas? Por que isso? Então Deus não é assim tão justo, né?
temos essa resposta, hoje a gente precisa sair daqui entendendo, claramente. E faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque para aproveitarmos esse momento e todos os outros que esta casa e tantas outras nos oferecem, tantas outras denominações religiosas também nos proporcionam, a gente já tem que ter uma resposta para isso. Por que sofremos? E aí, eu encontrei ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o que será que diz essa passagem? Olha só. Bem-aventurados os aflitos. Como assim? Jesus está dizendo para nós que então são bem-aventurados os que sofrem? É difícil de compreender, mas olha só. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer então que essa passagem nos diz que para chegarmos aos céus, o sofrimento é necessário? Cada um de nós poderia ter uma resposta para isso. O que eu trago para vocês hoje é que existe uma pedagogia no sofrimento. Cada um de nós que passa por uma dificuldade, ao transpor essa dificuldade, ao vivenciar essa dificuldade, se volta mais para si, para melhorar aquilo que ainda existe em nós e que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Porque do contrário, pode ser que a gente viveria assim, de qualquer jeito, achando que aquilo que fazemos é o melhor. Então, o sofrimento faz parte de uma pedagogia de evolução, de progresso, de nos tornarmos pessoas melhores do que já fomos um dia. E quando eu li essa passagem na Bíblia, eu ficava pensando, puxa vida, como é que eu posso então entender essa passagem? Bem-aventurados os que sofrem. Depois, me aprofundando no tema e me preparando para essa fala de hoje, eu compreendi mais do que nunca que sofrimento é uma oportunidade. Eu até tenho comigo, para a minha vida, que a partir do momento que eu entendi o sofrimento dessa maneira, que eu entendi que sofrer é uma oportunidade de me melhorar, então eu não tenho mais problema, então eu não tenho mais sofrimento, porque eu encaro tudo como oportunidade. Oportunidade é uma palavra bem mais bonita, né, do que sofrimento, mas que nos remete a fazermos algo, arregaçar as mangas por nós mesmos e nos melhorarmos. Será que é preciso um sofrimento para a gente chegar a essa conclusão que temos que nos melhorar? Olha, eu vou contar para você que muitas vezes eu mesma, e talvez tenha pessoas que se identificam com essa minha realidade, eu pensei que os meus problemas eram causados, sabe, por alguém que não era eu mesma. Talvez pelos meus pais, já contei muitos meus pais, não sei se vocês já fizeram isso. Talvez companheiro, muitas vezes o governo, muitas vezes o vizinho, muitas vezes N pessoas. E eu nunca me olhava para entender que, peraí, está acontecendo isso com você. Então, o que é que você precisa entender para poder ultrapassar essa dor, esse sofrimento, que às vezes é físico, às vezes é interno, e lá na frente ainda se sair uma pessoa melhor. Só essa reflexão é o melhor resultado de um período de dor, de angústia, de sofrimento, seja lá o que é que a gente venha passar. Então, logo de cara, por que sofremos? Existe uma razão. Muito bem. E aí, o Evangelho nos traz duas causas dos sofrimentos, que são as causas atuais e as causas anteriores.
O que seriam as causas atuais se não o meu jeito, o seu jeito, o nosso jeito de se comportar, de pensar, de sentir, de se envolver naquilo que eu me envolvo, seja em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar que ele esteja. Sabe, aquele nosso jeitinho, às vezes, não é nada legal, que nos atrapalha, faz com que nós não tenhamos uma convivência legal com as outras pessoas e que piora um pouco o nosso dia a dia e a nossa vida. Quem já consegue se olhar e ver, eu acho que isso aqui não está legal. Se você não entender assim, alguma coisa pode acontecer, para que então você, desperte. Porque sempre, o objetivo é olharmos para nós mesmos e nos lapidar de tal maneira que possamos ser o melhor que podemos ser. Aqui, no agora, com aquilo que a gente cria, com as situações que a gente cria. Mas eu não, é ele, é o outro. Essa é a primeira coisa que nós aqui dessa casa precisamos compreender. Não é o outro, sou eu. Eu até já falei disso aqui, em outro momento. Mas também tem as causas anteriores, que é aquilo que nós, como espíritos eternos, trazemos das existências passadas e vamos, então, encarar novamente para poder aprendermos. É como na escola mesmo. Aqui é a nossa grande escola, onde tem algo a ser aprendido. Mas eu não entendo assim. Então, às vezes o sofrimento vai chegar para você, para que você possa então compreender isso. E quando o sofrimento vem, a gente tem 3 saídas, né? Estava até conversando com o grupo ali agora. 3 saídas. A primeira coisa, senta e chora. Vai lá viver sua dor, fique doente. Senta, chora, não faça nada. A segunda coisa, se revoltar. Às vezes se revoltar contra as pessoas que convivem com a gente. Tem pessoas revoltadas contra Deus até. Esses dias mesmo encontrei com uma pessoa que colocou a culpa em Deus por algo que visivelmente era algo produzido aqui, nem era o que trouxe. Então, a segunda coisa é se revoltar. E a terceira coisa é saber sofrer. Saber sofrer? Peraí, quem é que quer aprender essa lição, né? Saber sofrer? Saber sofrer significa que não vai haver em você murmuração, reclamação, revolta. Talvez a dor sim, talvez o sofrimento também, mas com data, com período para isso. Porque logo você, consciente, desperto, percebe que, peraí, mas tem algo aqui que eu posso aprender. Aí você dá o próximo passo. Aí você vai além do que você já foi. E aí então você ressurge de um jeito novo. Porque nessa de você saber sofrer, você consegue ser mais resiliente, que é superar mesmo. E ainda tornar a sua dor, porque todos nós sofremos por alguma razão, seja hoje, ontem ou amanhã, por alguma razão, aquilo que chegou até você foi capaz de te transformar em alguém muito melhor. E ainda você ser capaz de transformar aquela sua dor em fonte de inspiração para outras pessoas que talvez passem pelo mesmo que você, talvez seja outra causa da dor dela, mas aí você pode, com a sua superação, inspirar-los. Quem aqui já ouviu alguma história de alguma pessoa que sofreu uma tragédia tão grande na vida que parecia que não ia ser possível sair daquela dor, daquele sofrimento? No entanto, tornou a sua tragédia algo para inspirar outras pessoas a superar. Se eu pude superar, você também pode. Se eu pude passar por todo esse sofrimento e lá na frente me ver como alguém ainda melhor, já justificou
justificou tudo aquilo que eu passei. Porque o nosso objetivo nesse lugar, nesse mundo, no local onde nós estamos, é tirar de nós aquelas imperfeições, aquelas coisas que não faz com que a gente tenha paz, com que a gente consiga se sentir um ser humano melhor, apesar do sofrimento, e que a gente consiga levar então o resultado dessa lição para a vida que tem após a vida. Esse é o nosso grande desafio. Então temos causas anteriores e causas atuais. E as causas atuais é isso, ó, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com as consequências que nós mesmos arcamos por algo que a gente fez, que a gente pensou, que a gente sentiu, por algo que está nos acontecendo nesse mundo, aqui e agora. Para que a gente tenha então a consciência da necessidade de nos melhorarmos. Mas eu já melhorei tanto, você pode pensar. Ótimo, que bom, parabéns, é mérito seu. Mas há ainda muito mais a ser melhorado. E a gente consegue isso elevando a nossa consciência. E muitas vezes é só a perspectiva da dor que nos traz isso, que nos traz essa percepção de que há algo ali para a gente melhorar. Pensando em nós mesmos, como pessoas encarnadas e como aqueles que se vão nessa jornada, que já enfrentaram outras jornadas e que ainda estão aí no momento. Que é o caso de todos nós. O homem evitará mais sofrimento quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral. Mas aí, será que a gente tem isso tão consciente em nós, tão forte, essa certeza de que tá bom, o sofrimento está aí para eu melhorar? Mas o que isso muda de fato lá no meu dia a dia? Lá quando eu estou diante daquela pessoa que me provoca aqueles sentimentos inferiores. O que é que nos faz mudar na prática? Eu elenquei aqui 4 mobilizadores, 4 motivos que ou por um ou por outro a gente vai ser obrigado a mudar. Se transformar. Aliás, é sair da lagarta para se transformar na borboleta. É uma metamorfose muitas vezes. É nos transformarmos em pessoas, olha, muito, muito mesmo, mais do que melhores do que nós somos. A boa notícia para nós é que nós vamos ter outras existências, né, para fazer isso. Mas tão bom se a gente puder resolver o máximo disso aqui. Qual que é o termômetro para saber se eu estou avançando mesmo? É a paz que eu sinto dentro de mim, que pode ser traduzida como a felicidade no limite que é possível aqui nesse mundo. A paz que eu sinto, que faz eu perceber que tudo à minha volta pode até estar sendo desafiador, mas dentro de mim eu estou percebendo de um jeito novo, eu estou sentindo que embora, que apesar dos desafios, do sofrimento, eu sinto paz dentro de mim. Então, os 4 mobilizadores da mudança, o primeiro deles é o constrangimento. Sabe aquele comportamento que nos causa constrangimento? Esse mobiliza para a mudança. Outro é o medo. Medo talvez de perder alguém. Medo de que as coisas vão ser sempre do jeito que estão. Isso é um medo real. Medo de que nada mude. Medo de que dia após dia as coisas sejam sempre iguais. Você já tiver esse medo? Medo do coronavírus. Medo das doenças. Vamos ter higiene, né? Mas eu diria que até a dengue nos mobiliza talvez mais, limpar o nosso quintal. A dor, que é o que nós estamos falando hoje, ou então por consciência. Eu quero acreditar que cada
nós já passou por esses 3 primeiros e já chegou à conclusão de que, ok, já sofri muito, sofro, mas se eu conscientemente não resolver aquele outro meu jeitinho de ser, eu vou continuar nessa dor, nesse sofrimento, e mais, as coisas começam a se repetir. As coisas começam a se repetir, às vezes até mais grave, até o ponto de parar. Peraí, e aí? Mas nós vamos nos pensar que estamos aqui para aprender, não é isso? Porque aprender é igual a mudar. Quando é que eu mudo? Motivado por um desses 4 e também quando eu aprendo. É por isso que é tão importante fazer os cursos da Casa Espírita, estamos aqui, assistir as palestras, ler os livros. Porque o nosso jeito, a gente vai mudar com todos esses motivadores a partir do momento que a gente entendeu, a partir do momento que a gente aprendeu a lição. Nós vamos nos ater à dor e ao sofrimento, que é o tema de hoje, por que sofremos. Então, as causas, isso até agora, as causas atuais. Causas anteriores, muitas vezes, uma fatalidade da nossa vida tem só a aparência de fatalidade. Não tem aquela história de pensar, puxa, esse mal veio para mim. Às vezes, quando você está em meio àquela dor, você não tem, talvez, essa percepção. Quando passa, você começa a perceber, puxa vida, se não tivesse acontecido daquele jeitinho, hoje eu não estaria aqui. É um jeito de consolar o nosso sofrimento? Eu creio que sim. As deficiências que eu já falei, as desigualdades, as mortes prematuras, são todas situações que antes de eu compreender através da doutrina espírita, para mim não tinha muita justificativa. O que nem uma filosofia, nem a religião que eu estava, e nem a ciência trataram de explicar. Mas aqui me consolou, porque eu percebi essas 2 causas. Eu precisava me melhorar por aquilo que eu construí aqui, mas eu precisava me melhorar também, porque talvez foi o meu Espírito Eterno que escolheu essa prova, escolheu passar por isso que eu estou passando, para aprender algo que antes eu não conseguia compreender, que antes eu não conseguia entender, que antes não me fazia com que eu me tornasse uma pessoa melhor, um espírito eterno em evolução. E as causas anteriores, então, como é que elas têm que ser experimentadas? E as atuais também, né? Com resignação, suportar de um jeito sem murmuração, sem revolta, porque do contrário teremos que recomeçar. Então, saber sofrer é como eu me comporto também durante aquela provação. Saber sofrer é olhar com serenidade aquela dor. É entender que por alguma razão ela chegou até mim. Se eu consigo pensar dessa forma, então eu consigo me portar de uma maneira a ser grata por aquilo. Quantos exemplos, eu esses dias aí me preparando para essa fala, eu pude perceber nas pessoas à minha volta, desconhecidos até, que não estão compreendendo o porquê do sofrimento. E isso causa mais sofrimento ainda. Conheço pessoas que lá, após os 70 anos, ainda não entenderam que aquilo que lhes causou, que causa e vai continuar causando, aquilo que ele está sofrendo nesse momento, é por algo que precisa ser olhado em mim mesmo e ser compreendido, ser aceito e ser transformado. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa com dificuldade de perdoar o pai. Porque lá na infância não foi tratado, não foi amado, não
olhar para isso e compreender que, se eu não entender o sofrimento como algo para me melhorar, para passar limpo a minha história, eu vou ficar ali sofrendo, vou continuar rememorando tudo aquilo que foi ruim e vou sofrer novamente. E a cada lembrança traz mais sofrimento. E aí, o que resta para uma pessoa dessa que não consegue compreender? Sofrer. E achar que não tem uma razão, que não é justo, que Deus não é justo, que Ele não merece. Então, isso de olhar para o nosso sofrimento tem muito de perdoar, nos perdoar e sermos gratos. Gratos, porque a cada dor que chega até nós, não chega de uma maneira sem causa. Chega de uma maneira para nos melhorarmos como pessoas e como espíritos eternos. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem o espírito adiantar-se. Eu estive num velório alguns anos aí, pouco tempo, um ano, de um amigo que perdeu o filho num acidente. E lá, prestando atenção no que as pessoas falavam para consolá-lo, ficava pensando, não pode ser isso. Cada um que chegava queria dizer alguma coisa, porque viu o amigo sofrer, qual que é a primeira ação? Falar alguma coisa. E às vezes fala até o que não deve. Ah, mas Deus quis assim. Chegava o outro, Deus quis assim. E aquilo me incomodava. Será que Deus quer que um jovem de 19 anos saia de madrugada de uma festa, sofra um acidente e provoque tanta dor nos pais? E aí a gente então remete a essa tragédia, a uma vontade de Deus, e não como uma consequência de um ato impensado, talvez. Então é preciso saber sofrer, se preparar antes. O que é isso? Isso de se preparar antes, que é saber sofrer. Tem um filósofo de um livro aí que eu li para vir falar para vocês, que chama Humberto Rodin. Eu achei muito interessante isso de saber sofrer que traz o livro. Porque se preparar antes para passar para o sofrimento, pelo sofrimento, é entender que independente da idade que nós tenhamos, existe algo que vai vir de encontro ou de desencontro àquilo que a gente quer e que vai causar angústia, que vai causar dor, que vai causar sofrimento. Mas antes mesmo disso acontecer, é preciso se preparar, sabendo que se no futuro isso for acontecer, então eu estou preparado. Nesse livro ele diz que Napoleão Bonaparte foi perguntado: quanto tempo antes é preciso se preparar para ter um filho? E ele disse: 20 anos antes do filho nascer. 20 anos antes do filho nascer? Olha só a genialidade da resposta. Porque antes de ter um filho, antes de ter essa responsabilidade pela educação de alguém, você primeiro precisa cuidar de você. Se polir, se melhorar, para poder doar o melhor, então, para aquele ser que vai ter. E isso é se preparar, sim. Isso é se preparar como remédio, antes mesmo de acontecer a dor. Sofrer serenamente. Aqui é aceitar, mas com a compreensão de que se eu estou passando por aqui, pode ser que tenha alguma causa que agora eu não estou conseguindo compreender, mas que tem uma razão. Isso para mim me consola, não sei se acontece isso com vocês. Faz com que, ao me deparar com o desafio, eu entenda que é uma oportunidade. Do contrário, a crise levará à revolta, à frustração, ao desespero. E segundo a Organização Mundial de Saúde, cada vez mais as estatísticas
aumentando com relação ao suicídio. E a gente já conhece as consequências desse ato. É mais que esperança, então, para nós. É uma certeza, né? É uma certeza da vida futura. E como eu vou viver a minha vida futura, depende muito do que eu estou vivendo aqui agora. De como eu estou vivendo. De como eu estou encarando tudo aquilo que chega até mim. E aí, será que a gente então pode pedir para que Deus afaste de nós essa dor, esse sofrimento? Não. Sabe quem está se afogando? Qual que é o primeiro impulso de quem está ali prestes a se afogar? Não é se salvar, de alguma maneira? Assim somos nós no sofrimento também. É lógico que nós temos essa possibilidade de pedir, de esperar, de buscarmos. Até porque, se a gente já compreendeu por que sofremos, então existe algo que a gente pode fazer. Pedir forças, por exemplo. Aí tem a questão 663, que fala sobre a prece. Então, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar-lhes o curso? Já leram essa questão? Achei ela bem interessante. Olha só. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a nossa resignação. O que é isso se não saber sofrer? A forma como eu me comporto durante essa vicissitude. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dão a força de suportá-las com coragem e fazem com que pareçam menos duras. A prece nunca é inútil quando é bem feita, porque dá força àquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Sabeis disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza à vontade de cada um. Porque aquilo que é um grande mal, sob o vosso ponto de vista mesquinho, e vossa vida efêmera, é muitas vezes um grande bem na ordem geral do universo. Além de tudo, quantos males há dos quais o homem é o próprio autor? Por sua imprevidência ou por suas faltas, é punido naquilo que errou. Entretanto, os pedidos justos são muitas vezes atendidos. Acreditais que Deus não vos tem escutado, porque não fez um milagre por vós, enquanto vos assiste por meios tão naturais que parece o efeito do acaso, o da força das coisas. Muitas vezes também, muitas vezes mesmo, eles vos suscitam o pensamento necessário para vós mesmos sairdes do problema. Então, a oração, ela é válida, se for bem feita, para nos livrar do mal, do sofrimento, da dor. Mas só que muitas vezes ela é necessária que passemos para que comecemos a entender coisas que antes não tínhamos condições de entender. Então muitas vezes a gente pensa que a nossa oração não é atendida, mas de algum modo ela é sim atendida. Talvez, como diz aí na resposta, para nos dar força, para termos então a intuição, para termos a clareza do que eu mesmo posso fazer. Porque, como já dissemos, a dor é para que eu mesma consiga olhar para mim e ver aquilo que eu preciso melhorar em mim. E às vezes pedir para que os bons espíritos, para que Deus tire de nós, vai nos impedir de ter essa clareza, essa visão. E aí entra na questão da gratidão, da resignação, da serenidade. Perdão é aquilo que permite, não que eu libere o outro talvez, mas que eu permita que a minha vida flua de um jeito que ela tem que ser conduzida. Porque o perdão nos amarra aquilo que ficou no passado. Ontem, numa conversa, a pessoa contando da dificuldade de perdoar. E por conta disso,
perdoar. E nós? Como é que estamos nessa questão de não permitir que aquilo que já passou, que foi dolorido, que foi trágico até, não nos cause mais prejuízos ainda? Agora mais conscientes, mais esclarecidos, mais compreendendo que tudo que chega até nós é uma oportunidade. Qual é para você a oportunidade que você está tendo agora nesse momento? E gratidão, porque se algo chegou e não foi bom, e que você entendeu que aquilo te ensinou algo importante, então temos motivo para ser gratos. Ainda assim, se a vida terrestre fosse a vida definitiva, não seria um absurdo o sofrimento? A gente diria que Deus é justo. Mas como nós já temos a compreensão de que não é só aqui, então a gente compreende que o sofrimento ele chega como prova, como expiação, como aquilo que vem para nos melhorar. Se ainda não temos essa condição de entender, estamos a caminho, e quanto antes entendermos, então, melhor para cada um de nós. Okay? O sofrimento é um grande escultor. Ser feliz, na medida que é possível para nós nesse mundo, apesar de todas as nossas angústias. Então, que a nossa prece diária seja de gratidão pela oportunidade que temos de nos melhorar. Que a cada dia a gente possa compreender e não rogar, então, para afastar de nós o sofrimento, mas que nós tenhamos a força e a coragem para superar. Então, num momento assim de prece, eu convido você a olhar para aquela dorzinha que está aí dentro de você, para aquele sofrimento, para aquele sofrimento que talvez você não esteja entendendo porque ele chegou até você. Talvez a dor é física, talvez a dor é emocional, aquilo que chegou até você que está sendo difícil para superar. Eu convido você então a olhar de um jeito diferente, de olhar com novos olhos, com quem sabe sofrer, com quem já aprendeu que tudo aquilo que chega até nós, com tudo aquilo que chegou até você, é algo para te ensinar. Então olhe para essa dor e consiga compreender. E consiga então ser grato também pela oportunidade de ver o que você não via antes. E nesse momento então, elevar o pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, Mestre do amor, a espiritualidade que nos acompanha em todos os momentos, a espiritualidade superior, protetora dessa casa, aos mentores deste ambiente de oração, que venha então nos esclarecer definitivamente que aquilo que nós vivemos de maneira não tão serena, de maneira que não compreendemos muitas vezes o porquê que aquilo chegou até nós, seja então capaz de nos esclarecer e assim possamos levar para a nossa vida esse remédio para as nossas dores, que embora as circunstâncias e as coisas que nos cercam não estejam como gostaríamos, dentro de nós reside a serenidade, reside a paz, reside a certeza de que somos muito protegidos e que o maior milagre que podemos receber talvez não seja afastar de nós a dor, e sim nos faça compreender e transformar a nossa vida pelo nosso próprio esforço e levar conosco, como espíritos eternos, a lição de tudo o que aprendemos aqui. Que possamos vir a tornar os nossos lares mais serenos, mais tranquilos, revigorados, comprometidos com o nosso aprimoramento moral,
com o nosso aprimoramento enquanto pessoas residentes nesse planeta, enquanto espíritos eternos que levam consigo tudo aquilo que pudermos aproveitar nessa existência. Deus nos abençoe, nos guie e nos guarde. Que assim seja.